Boa noite, professora Josiele. Estou aqui para falar sobre o meu artigo e nesse momento, nessa nova escrita que eu retomei sobre o projeto do artigo, eu aprofundei mais nos teóricos. O tema problema é qual a importância da reflexão crítica digital para a educação infantil. Entre os principais objetivos do projeto, envolveremos elementos significativos para o desenvolvimento da arte, educação digital crítica para as crianças do agrupamento 3A do Centro Municipal de Educação Infantil, Dom Fernando Gomes. Escolhi trabalhar com a argumentação reflexiva, tendo como suporte minha vivência enquanto docente no contexto educacional infantil. Conforme preceitua a Constituição de 1988, que trouxe pela primeira vez a expressão educação infantil, onde foi utilizada como lei para denominar as instituições que atendem crianças de 0 a 6 anos, os artigos 205 e 208 da Constituição destacam que a educação infantil é direito e dever do Estado e se dará em creches e pré-escolas. Em conformidade com o texto da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei número 8069 de 1990, amplia a visão de crianças como sujeito de direitos, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei número 9394 de 1996, vem reforçá-la ao entender que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica integrada ao sistema de ensino. A finalidade da educação infantil é promover o desenvolvimento integral da criança, contemplando a ação da família e da sociedade. Em termos e atendimento à educação infantil, o Brasil precisa avançar, pois sua posição junto às nações do mundo não é digna de inveja, pelos inúmeros desafios encontrados, basicamente por falta de políticas públicas, e isso reflete negativamente como formação inadequada de profissionais, carências de recursos financeiros, ausências de padrões de qualidade e infraestrutura, entre outros. Pensar em educação infantil no Brasil, no atual contexto, é se deparar com vários desafios que estão postos tanto para a educação pública quanto para os profissionais que atuam na educação infantil. Eu trouxe como objetivo geral contribuir para o processo de ações intermediáticas que promovam atitudes sociais e politicamente comprometidas por meio da arte na educação infantil, tendo como objetivos específicos apresentar reflexões de arte-educação que discutam a educação digital crítica. Esse projeto surgiu durante minha formação continuada no curso de especialização em arte-educação intermediática digital, na Escola de Música e Artes Cênicas EMAC, ministrado pela Universidade Federal de Goiás, durante o ano de 2015. A proposta é utilizar a pesquisa como recurso didático e exercício científico de apreensão do cotidiano da escola e da sala de aula, de construção de conhecimento com vistas à formação do pedagogo como professor pesquisador, sujeito do seu próprio processo de formação e de sua profissionalização comprometida como concepção de educação emancipatória e de qualidade.
Nessa perspectiva, pretende-se aprofundar os estudos desenvolvidos durante o curso. Decidi que irei trabalhar na forma de reflexão teórica, pois vejo a necessidade de dialogar com autores que tratam o tema. Para Moraes, 2002, página 141, a pesquisa em sala de aula constitui-se numa viagem sem mapa. É um navegar por mares nunca antes visto. Neste contexto, o professor precisa saber assumir novos papéis. De algum modo, é apenas um dos participantes da viagem que não tem inteiramente definidos nem o percurso, nem o ponto de chegada. O caminho e o mapa precisam ser construídos durante a caminhada. O CEMEI Dom Fernando Gomes, onde estou atuando nesse momento, recebe crianças cujos pais residem em diversos bairros da cidade de Senador Canedo. Os pais são trabalhadores que necessitam do CEMEI para deixarem seus filhos. Possuem nível socioeconômico baixo, são trabalhadores nas diversas áreas, como servidores públicos, secretários, professores, vendedores, call centers, motoristas, comerciantes, dono de casa, entre outros. A instituição atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Em termos legais, as instituições de educação infantil têm a função social de garantir os direitos da criança, buscando uma melhor qualidade de vida para elas. Tendo por base os seus direitos, é preciso garantir a elas a aquisição da linguagem. Nesse sentido, as tecnologias é um meio essencial para ampliar as linguagens. Em minha formação enquanto docente na área de pedagogia, eu pude ter acesso ao uso dessas tecnologias através de matérias como aquisição e desenvolvimento da linguagem 1, 2 e 3, tecnologia e formação de professor e educação, comunicação e mídia, onde foi trabalhado o uso dessas tecnologias tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. De acordo com Levy, 1993, as tecnologias se transformam em tecnologias da inteligência ao se constituírem enquanto ferramentas que auxiliam e configuram o pensamento, tendo nele, portanto, um papel constitutivo. Ao mesmo tempo, torna-se metáforas, servindo como instrumentos do raciocínio que ampliam e transformam as maneiras precedentes de pensar. Para o autor, as tecnologias agem na cognição de duas formas. A. Transformam a configuração da rede social de significação, cimentando novos agenciamentos, possibilitando novas pautas interativas de representação e de leitura do mundo. B. Permitem construções novas, construindo-se em fonte de metáforas e analogias. O espaço público de educação infantil sofre ainda hoje uma grande influência de uma concepção tecnicista, pois não promove uma ação pedagógica crítica e libertária. A escola contribui para a formação integral do indivíduo. Um dos seus papéis é formar sujeitos críticos que compreendem o mundo que vivem. Trabalhar a arte-educação digital crítica como instrumento que pode possibilitar ao educando uma melhor compreensão e interação do que ocorre ao seu redor. Dessa forma, trabalhar as novas tecnologias, aliadas às experiências, configura-se com possibilidade de concretizarmos a ampliação de saberes e conhecimentos de maneira a promover a igualdade de oportunidade às crianças, promovendo assim
uma educação de qualidade. As instituições de ensino, por não acompanharem a rapidez dessas transformações, acabam por ficar em um mundo paralelo, pois o desinteresse dos discentes e o despreparo dos profissionais da educação para lidar com tudo isso faz com que essas instituições sejam vistas como obsoletas e na contramão do crescimento mundial. Entretanto, as tecnologias de informação e comunicação aparecem como um meio eficaz e eficiente para o desenvolvimento de uma melhor inserção na sociedade tecnológica. Para Oliveira, 2007, página 126, o desenvolvimento humano não decorre da ação isolada de fatores genéticos que buscam condições para o seu amadurecimento, nem de fatores ambientais que agem sobre o organismo, controlando o seu comportamento. Decorre antes das trocas recíprocas que se estabelecem durante toda a vida do indivíduo e meio, cada aspecto influindo sobre o outro. Como todo indivíduo vivo ou humano se inscreve em uma linha de desenvolvimento condicionada, tanto pelo equipamento biocomportamental da espécie, quanto pela operação de mecanismos gerais de interação com o meio. Oliveira, 2007, página 126. Tem um ano que estou atuando nessa instituição e pude perceber que as crianças às quais sou responsável não têm acesso a nenhum tipo de tecnologia dentre os recursos que estão na instituição, como computadores e internet. Pude observar que essas crianças têm um acesso passivo. Boa noite, professora Josiele. Estou aqui para falar sobre o meu artigo e nessa nova escrita que eu retomei sobre o projeto do artigo, eu aprofundei mais nos teóricos. O tema problema é qual a importância da reflexão crítica digital para a educação infantil. Entre os principais objetivos do projeto, envolveremos elementos significativos para o desenvolvimento da arte, educação digital crítica para as crianças do agrupamento 3A do Centro Municipal de Educação Infantil, Dom Fernando Gomes. Escolhi trabalhar com a argumentação reflexiva, tendo como suporte minha vivência enquanto docente no contexto educacional infantil. Conforme preceitua a Constituição de 1988, que trouxe pela primeira vez a expressão educação infantil, onde foi utilizada como lei para denominar as instituições que atendem crianças de 0 a 6 anos, os artigos 205 e 208 da Constituição destacam que a educação infantil é direito e dever do Estado e se dará em creches e pré-escolas. Em conformidade com o texto da Constituição, o Estatuto da Criança e do Adolescente, ECA, Lei nº 8.069, de 1990, amplia a visão de crianças como sujeito de direitos, e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, LDB, Lei nº 9394, de 1996, vem reforçá-la ao entender que a educação infantil é a primeira etapa da educação básica integrada ao sistema de ensino. A finalidade da educação infantil é promover o desenvolvimento integral da criança, contemplando a ação da família e da sociedade. Em termos e atendimento à educação infantil, o Brasil precisa avançar, pois sua posição junto às nações do mundo não é digna de inveja.
pelos inúmeros desafios encontrados, basicamente por falta de políticas públicas, e isso reflete negativamente como formação inadequada de profissionais, carências de recursos financeiros, ausências de padrões de qualidade e infraestrutura, entre outros. Pensar em educação infantil no Brasil, no atual contexto, é se deparar com vários desafios que estão postos tanto para a educação pública quanto para os profissionais que atuam na educação infantil. Eu trouxe como objetivo geral contribuir para o processo de ações intermediáticas que promovam atitudes sociais e politicamente comprometidas por meio da arte na educação infantil, tendo como objetivos específicos apresentar reflexões de arte-educação que discutam a educação digital crítica. Esse projeto surgiu durante minha formação continuada no curso de especialização em arte-educação intermediática digital, na Escola de Música e Artes Cênicas EMAC, ministrado pela Universidade Federal de Goiás, durante o ano de 2015. A proposta é utilizar a pesquisa como recurso didático e exercício científico de apreensão do cotidiano da escola e da sala de aula, de construção de conhecimento com vistas à formação do pedagogo como professor pesquisador, sujeito do seu próprio processo de formação e de sua profissionalização comprometida com uma concepção de educação emancipatória e de qualidade. Nessa perspectiva, pretende-se aprofundar os estudos desenvolvidos durante o curso. Decidi que irei trabalhar na forma de reflexão teórica, pois vejo a necessidade de dialogar com autores que tratam o tema. Para Moraes, 2002, página 141, a pesquisa em sala de aula constitui-se numa viagem sem mapa. É um navegar por mares nunca antes visto. Neste contexto, o professor precisa saber assumir novos papéis, de algum modo, é apenas um dos participantes da viagem que não tem inteiramente definidos nem o percurso, nem o ponto de chegada. O caminho e o mapa precisam ser construídos durante a caminhada. O CMEI Dom Fernando Gomes, onde estou atuando nesse momento, recebe criança cujos pais residem em diversos bairros da cidade de Senador Canedo. Os pais são trabalhadores que necessitam do CMEI para deixarem seus filhos. Possuem nível socioeconômico baixo, são trabalhadores nas diversas áreas, como servidores públicos, secretários, professores, vendedores, call centers, motoristas, comerciantes, dono de casa, entre outros. A instituição atende crianças de 0 a 5 anos e 11 meses e tem como finalidade o desenvolvimento integral da criança. Em termos legais, as instituições de educação infantil têm a função social de garantir os direitos da criança, buscando uma melhor qualidade de vida para elas. Tendo por base os seus direitos, é preciso garantir a elas a aquisição da linguagem. Nesse sentido, as tecnologias é um meio essencial para ampliar as linguagens. Em minha formação enquanto docente na área de pedagogia, eu pude ter acesso ao uso dessas tecnologias através de matérias como aquisição e desenvolvimento da linguagem 1, 2 e 3, tecnologia e formação de professor e educação, comunicação e mídia, onde foi trabalhado o uso dessas tecnologias tanto na educação infantil quanto no ensino fundamental. De acordo com Levy, 1993,
As tecnologias se transformam em tecnologias da inteligência ao se constituírem enquanto ferramentas que auxiliam e configuram o pensamento, tendo nele, portanto, um papel constitutivo. Ao mesmo tempo, torna-se metáforas, servindo como instrumentos do raciocínio que ampliam e transformam as maneiras precedentes de pensar. Para o autor, as tecnologias agem na cognição de duas formas. A. Transformam a configuração da rede social de significação, cimentando novos agenciamentos, possibilitando novas pautas interativas de representação e de leitura do mundo. B. Permitem construções novas, construindo-se em fonte de metáforas e analogias. E às vezes muito limitado. Outro ponto é que algumas crianças possuem tablets, mas elas não podem levar para a instituição, pois existe uma proibição quanto ao uso nesse local. O educador Paulo Freire fundamenta esse nosso conhecimento acerca da educação tecnicista, pois ele se refere a ela como concepção bancária e expõe suas ideias da seguinte forma: em lugar de comunicar-se, o educador faz comunicados e depósitos nos educandos, que são meras incidências e recebe pacientemente, memorizam e repetem. Eis a concepção bancária da educação, e que a única margem de ação que se oferece aos educandos é a de receber esses depósitos, guardá-los e arquivá-los. Freire, 2001. Sobre essa passividade, a crítica que Paulo Freire se refere é que a gente pensa muito sobre as práticas pedagógicas na educação infantil. As tecnologias digitais na educação infantil são colocadas para as crianças de forma passiva, onde o único contato que elas têm com o território digital é o visual. Vou dar um exemplo disso. O professor leva o seu notebook com conteúdo previamente pesquisado, pois a instituição sempre proíbe o acesso à internet, dificultando assim o trabalho do professor. Então, ele leva o conteúdo já gravado em seu notebook e desenvolve seu trabalho dessa maneira. As atividades são utilizadas, as tecnologias digitais que são utilizadas nessas tecnologias digitais não promovem interação das crianças com a máquina. É preciso que se estimule as crianças pequenas a usarem o computador. O que temos conseguido é que, quando os adultos estimulam o uso do computador, as crianças aprendem rapidamente. Para esclarecer e elucidar o que falamos sobre o que as crianças podem aprender ao usarem o computador, trago as ideias da educadora Ana Teberoski e Teresa Colomer. Sobre esse aprendizado, elas nos advertem. Mas, afinal, o que aprendem as crianças ao participar de tais práticas? Aprendem a conhecer o teclado da máquina. No teclado estão as letras do alfabeto, além de outros signos. A materialização do teclado ajuda-as a representar o conjunto finito de letras com as quais se trabalha. E, além disso, ajuda-as a estabelecer relações tipográficas. Teberoski e Colomer, 2005, página 31. Tenho percebido, nessas instituições de educação infantil, que as crianças não têm acesso ativo com as tecnologias midiáticas. A professora Fernanda Cunha aponta o conceito de autogovernança. Essa limitação e falta de experiências com as tecnologias no ambiente escolar
podem ter consequências negativas, pois a falta de um profissional habilitado com conhecimentos críticos sobre o uso dessas tecnologias pode influenciá-las a serem meras reprodutoras, alimentando assim um mercado específico que produz brinquedos, programas de TV, alimentos, calçados, roupas e etc. Esse está aliado à força que a mídia exerce na sociedade contemporânea, criando e sustentando a necessidade de adquirir produtos. Castro, 1998, página 59, afirma: a cultura de consumo, apoiada nas imagens vinculadas pela mídia, onde anúncios e propagandas de produtos integram o nosso cotidiano, desencadeou um processo pelo qual o lugar da criança e do jovem na cultura foi redefinido, engendrando novas práticas culturais que confrontam a posição social que a criança tem ocupado na sociedade moderna. Enquanto consumidora, a criança foi alçada ao mesmo status do adulto. Nessa linha de desenvolvimento, Walter Benjamin nos informa quanto ao uso das tecnologias para crianças quando fala que os jogos infantis são impregnados de comportamentos miméticos que não se limitam de modo algum à imitação de pessoas. A criança não brinca apenas de ser comerciante ou professor, mas também moinho de vento e trem. A questão importante, contudo, é saber qual a utilidade para a criança desse adestramento da atitude mimética. Benjamin, 2007, página 108. Cabe ao professor estabelecer os limites necessários para a criança a respeito do uso de brincadeiras, vídeos e emprego das tecnologias disponíveis nos ambientes escolares, para que a criança não seja apenas um sujeito passivo, recebendo comandos sem que haja ali uma interação entre o ser em sua essência e a ferramenta, a máquina. Pois para o próprio autor, as mimeses que se revela no brincar de faz de conta têm uma dimensão diferente quando é realizada virtualmente. As atribuições de Benjamin a respeito da história do brinquedo e suas configurações sociais, determinadas pelas tecnologias crescentes, são marcantes. Nesses pequenos objetos cotidianos da infância, o social se revela nas dimensões que se estendem da cultura ao inconsciente. Dessa forma, o trabalho midiático tem um destaque em minha abordagem, pois na escola devemos ensinar e ao mesmo tempo aprender, e nada mais gratificante e ao mesmo tempo edificante para o professor conhecer esses conceitos com o intuito de aprimorar o olhar, a leitura de mundo, sentidos do corpo e da sociabilização para as crianças. O educador deve ter como finalidade a criação de situações que possam ampliar as compreensões pessoais, leitura e cultura de seu mundo. Nesse sentido, a professora Fernanda Cunha aponta que a EARTE Educação, numa perspectiva crítica, pode auxiliar para o desenvolvimento de uma consciência crítica, e isso está diretamente ligado à sua formação. Nesse sentido, Cunha nos adverte: o desenvolvimento dos níveis de consciência está intimamente ligado à capacidade de percepção e sua autonomia expressiva. Assim, uma educação libertária está umbilicalmente vinculada ao desenvolvimento da consciência crítica, elemento fundamental para a capacidade de leitura autônoma de mundo. Como explica Paulo Freire, só a educação é capaz de desenvolver a consciência crítica
e sem ela estamos marginalizados no ato de expressarmos nossos próprios valores e significados. Portanto, a educação cultural digital não tem como fim a instrumentalização, mas a formação para a capacidade da pessoa se expressar por meio da linguagem digital. Cunha, 2012, página 231. Assim, o uso ativo das tecnologias digitais pelas crianças está diretamente ligado à sua formação crítica, enquanto que esse contato ativo, no seu uso ativo das tecnologias, buscando assim o desenvolvimento de atividades e ações onde as crianças possam ter acesso às tecnologias de forma a ter contato com o objeto, é de suma importância para o desenvolvimento de sua autonomia. Ana May Barbosa nos mostra em suas pesquisas sobre tecnologia que tecnologia é assimilada pelo indivíduo de modo a reforçar sua autoridade, mas pode também mascarar estratégias de dominação exercidas de fora. O fator diferencial dessas duas hipóteses é a consciência crítica. Na era das inovações tecnológicas, é preciso despertar nas crianças competências e habilidades para que possamos inseri-las nesse contexto histórico sociocultural em que vivemos. Assim, permitiremos que elas vivam como cidadãos críticos, reflexivos, participativos e conscientes de seu papel na sociedade local e global. Ana May Barbosa, em seu livro Inquietações e Mudanças no Ensino da Arte, coloca-se contra os currículos nacionais que recomendam a pluralidade, que são instrumentos de homogeneização. Defende a necessidade de propiciar meios para que o professor desenvolva a capacidade de compreender, conceber e fruir arte, para que o ensino seja organizado de forma a relacionar a produção artística com análise, informação histórica e contextualização. Ela propõe mudanças no ensino da arte, pois acredita que este é o maior compromisso com a cultura e com a história, que é a inter-relação entre ler, fazer, contextualizar a obra de arte. Entender a arte na educação como expressão pessoal de identificação e desenvolvimento intelectual, desenvolver a elaboração, criatividade e flexibilidade, a alfabetização visual, o compromisso com a diversidade cultural, o conhecimento da importância da imagem para o desenvolvimento profissional. A arte-educação intermediática, como metodologia de ensino, aprimora a capacidade criativa e promove a criticidade para quem vivencia essa prática. Na perspectiva freiriana, a cultura é vista como primordial para o entendimento da própria educação. Logo, ambos os conceitos são intrinsecamente relacionados. Paulo Freire define cultura como todo o resultado da ação humana, do espaço criador e recriador do homem, do seu trabalho por transformar e estabelecer relações com os outros homens. Freire, 1982, página 45. Assim, o uso das metodologias intermediáticas críticas na educação infantil pode aprimorar a capacidade criativa das crianças. Acredito que as considerações e reflexões expostas no decorrer desse trabalho poderão auxiliar futuras pesquisas no intuito de aprimoramento de trabalhos com arte e educação intermediática na educação infantil. A metodologia utilizada para o desenvolvimento desse trabalho foi constituída a partir de pesquisas de cunho bibliográfico e em observações durante minhas atuações na educação infantil em sala de aula. Obrigada.